Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 11/9/2024. Hoje o cenário que a gente teve foi um cenário do diário Doji novamente, né? Significa cenário de indecisão, dúvida, né? E força dos dois lados, né? No diário significa lateralidade, né? Nos 60 minutos aqui a gente pode observar que ele tinha rompido a média de 200, já voltou para retestar essa região, né? No passado a gente vê que ele sentiu essa região, não conseguiu dar um movimento de queda. Aqui agora ele está brigando, né? Nesse cenário lateral. No 15 minutos aqui a gente pode observar que o mercado começa segurando numa região de topo, fazendo topo duplo, né? E após essa falha dos compradores, vendedores puxa até o fundo novamente, falha no fundo, compradores puxa até a região de topo, ficando lateral, né? Nos nossos estudos aqui, a gente já teria esse cenário, né? Que era o cenário que a gente estava atento, né? Como a gente pode ver, a gente vê que está difícil de passar dessa região do rompimento, né? O mercado está brigando aqui dentro dessa região. A gente já imaginava que após o mercado falhar de dar continuidade, poderia sim ficar dentro desse cenário, né? Nos estudos aqui do dia, a gente tem esse cenário lateral, né? Deixar um tempo gráfico maior. Então, nos estudos a gente tem esse cenário aqui do mercado, né? Totalmente lateral, né? A gente vê que o mercado tá falhando de romper fundo, tá fazendo retração para dentro, né? O cenário que a gente teve ontem é que o mercado nessa região aqui ele teria que dar sequência no movimento de baixo. A gente via que ele não dá o movimento sequência, né, no movimento de baixo, terminando o dia nessa região. Hoje o mercado já começa num gap de alta, buscando esse alvo de primeiro topo. Primeira vez, busca essa região de gap, entra a força vendedora, faz a retração desse movimento, dessa perna de alta, né? Aqui também a gente teria uma fibra aqui. E essa daqui, né? Ó. Então, a gente teria essa fibra, primeira do dia, vou deixar ela mais forte. Então, ele já sai dessa região, começa nessa região aqui, ó, a gente vê que começa falhando, né? Os vendedores de puxar para baixo, compradores puxam até perto da região de fibra, ó, a gente vê que falta praticamente um pouco tique, faz a retração do movimento. Nessa retração estava enxergando esse movimento aqui, né, para saber qual a região de 50% da fibra que ele ia buscar. Vou deixar mais perto, ó. A gente vê que o mercado busca a região da fibra aqui, né? O mercado falha de dar sequência no movimento de queda. Tem região de gap. Tem região, ó, da média de 200 passando. E tem esse cenário que são cenários onde o comprador segurou e compradores levam novamente até a região de topo, né? Então teria esse cenário para enxergar. E aqui, né, ó, então enxergando também nesse cenário, voltando à ferramenta, ó, a gente teria daí o mercado falhando de dar continuidade no movimento de alta. Após essa falha, a gente vê que entra muito forte a força vendedora, busca essa outra região de fundo e gap, falha, né? Só que o mercado nesse cenário fica brigando, já seria a abertura do mercado americano. Entra aqui nesse cenário aqui, ó, mais força vendedora. E após entrar essa força vendedora, a gente vê que vendedoras levam o preço até o fundo com região de gap. Vendedores não têm força nessa região, né? Como a gente pode ver, o mercado segura nessa região, começa a fazer micro estrutura de topo e fundo mais alto,
teria alvos para buscar, né? Que a gente vê que foi buscando. Que seria o primeiro alvo de gap, segundo alvo de microtopo. E depois aqui novamente alvo de gap, né? Então a gente vê que o mercado faz uma impulsão, né? Após essa falha dos vendedores. Acelera um preço, ó, fazendo topo e fundo mais alto, estrutura micro. Sente a primeira região de FIBA aqui, né? Aqui também, se a gente fosse colocar nesse cenário, né, enxergando, a gente teria esse. A gente vê que rompe, faz o pullback. E daí a gente teria esse outro cenário, que a gente vê que conflui, né? Ó, falha de dar continuação. O mercado faz topo e fundo mais baixo. Falha aqui nesse cenário, né? Como a gente já sabe. Aqui eu já interpreto que ele terminou lateral, né? Aí falha, tal, volta para dentro. Que eu já vejo desse jeito, né? Que conflui, né? Com a FIBO. Se a gente colocar a FIBO aqui, ó, a gente vê que rompe, pega a região de gap, faz o pullback, ó, 2 vezes aqui em cima da FIBO, busca o próximo alvo, falha, busca região de FIBO, ó como que fica trabalhando, ó. Tenta dar continuidade na venda, não consegue. Tenta buscar topo, falha. Por quê? Porque aqui dentro desse cenário, ó, tem tudo estrutura micro, né? Ó. Falhou de dar continuidade porque tinha micro topo, ó. Falhou venda porque tinha micro pontos, né? Que foi onde o mercado segurou, ó, no passado, tá vendo? Então tudo no mercado tem um porquê, né? São estruturas micros, né? Que constroem o mercado, né? Então a partir do momento que você começa a ficar bom nas estruturas micro, você perde o viés, né? De achar que o preço agora vai derreter, agora vai subir, né? Então esse é o maior segredo do mercado. Entender a estrutura micro, né? Desse cenário também que subiu, a gente teria essa região de FIBA, ó. A gente vê que ele vem, teria dessa perna, região de 50%, que ele corrige. Por quê? Porque o mercado corrigiu uma, 2 pernas aqui, né? Então esse foi o cenário hoje. A gente vê que o mercado está segurando muito nessa região aqui, né? Mas a gente não pode esquecer que essa região, ó, é uma região muito interessante, né? Por quê? Por conta dessa perna aqui, né? Que o mercado fez aqui, ó. Região de fibra aqui que segurou. A gente tá trabalhando hoje dentro da região de fibra, né? Como a gente pode olhar, eu vou deixar ele mais forte. Ó. Então a gente vê que o mercado tá brigando aqui, ó, nessa região de fibra aqui, ó. Então o mercado tá falhando também de dar continuidade, né, na região de compra e venda, demonstrando que essa região é região de interesse de compradores e vendedores, tanto que a gente já viu no gráfico de 60 minutos. A gente sabe que tem que aguardar, né, o preço, né? Como a gente tinha comentado ontem, ele teria essas microestruturas para vir buscar. Aqui também, pelo cenário que o mercado fez aqui, ó, eu também já imagino ele lateral aqui agora, nesse cenário, porque ele está começando a buscar região de topo, falha, busca região de fundo, falha, tenta buscar região de topo. Então esse é o cenário, né, que eu estou vendo. A gente vê que está dentro, né, da lateralidade maior, né, mas a gente não pode ficar com viés. Também fico atento para não ficar com viés, mas também aqui também vejo esse cenário, né, meio que de canal lento, né, de baixo, como a gente pode ver, né, mas eu não gosto de ficar com viés, então eu deixo do jeito mais simples que eu posso para minha visão, né, para não ficar confundindo, ficar com viés.
Então esse foi o fechamento. A gente sabe que tem alvos tanto para baixo quanto para cima. Vai depender dessas regiões de fundo, suporte, ó, que são regiões de interesse, né? Tanto de comprador quanto de vendedor. E aguardar para nossa tomada de decisão, conforme o mercado vai demonstrando entre compradores e vendedores, né? Se o mercado nessa região falhar, a gente sabe que daí, se ele falha nesse cenário, a gente tem a probabilidade de ele buscar região dessa fibra, né? Dessa perna que ele fez de alta, buscando essa aqui, tentando ir buscar topo novamente, ou fazendo esse cenário que é buscar região de topo aqui atrás. Se falha, e dependendo da força aqui, o mercado faz esse cenário aqui, busca novamente a região de fundo, né? Podendo querer acelerar, mas está brigando muito aqui e voltou para dentro, né? Aqui também a gente pode ver que o mercado está sendo construído meio que de canal lento também, né? Ó. Praticamente assim, né? Ele pode vir aqui, tal, falha, vai buscar topo. Então esse foi o fechamento. Vamos aguardar nessa região, né? Tá uma região de interesse. São regiões que a gente tem que aguardar nossos alvos, né? Nossos cenários, né? Esperar o cenário se formar e trabalhar nas falhas, né?